se fala de forças intermoleculares, o que você precisa saber? Você precisa saber o que é, né? O que é forças intermoleculares. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, porque eu acabei que eu deixei um rascunho. O que é força intermolecular, né? E isso é importante, muito, né? Você vai ter que saber isso, né? Para a vida, no seu curso na vida, né? Então, as forças, ó, forças intermoleculares. Intermoleculares. Então, nesse caso aqui, você vai lembrar daquelas forças que você já estudou, ó. Forças íon dipolo. Forças ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, que é o mesmo nome dado para ponte de hidrogênio. Dipolo permanente. Dipolo, que é o chamado dipolo permanente, né? Dipolo permanente. Permanente. É quando a molécula é polar, né? Tem a dipolo induzido. Induzido. Nesse caso, é a Van der Waals, né? Van der Waals. Waals. Que é só ó, nesse caso aqui, ó, o que o aluno tem que saber? Dipolo induzido é quando eu tenho íon, que é um cátion, um ânion, que tá misturado com quem? Com uma molécula polar. Molécula polar. Ligação de hidrogênio. São moléculas polares entre si, que tem o quê? O flúor, que tem o oxigênio e o nitrogênio, né? Ligado com H. E a dipolo permanente são moléculas polares, mas não são tão fortes como ligação de hidrogênio, né? E a Van der Waals, moléculas apolares. Então, pessoal, você tem que saber o que é uma, o que é outra, né? O que é quando tem uma misturada aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, aqui uma mistura, né? Vamos dar um exemplo de mistura. Eu tenho uma mistura de sal mais água. Olha só, hein? Sal mais água. Bem, o que eu tenho aqui? Eu vou ter sal, tem íons, né? Na+, e tem o Cl-. Sal de cozinha, tá, gente? Na+, Cl-. E a água? A água, ela é polar. Ela é polar. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a presença de íons, e aqui eu tenho a presença de uma molécula polar, tá vendo? Então, se a molécula é polar, o que vai acontecer? O sal vai dissolver bem na água? Vai formar, então, uma mistura de íons dipolo, tá vendo? Que a água é polar e o sal são íons. É uma mistura que eu tenho ali de íons dipolo, tá? Quando eu tenho, por exemplo, a mistura, né? Mistura de quê? Mistura de água com, etanol. Etanol. Aí, como é que você sabe? A água tem a presença do H com O, não tem? Tem. E o etanol também tem a presença do H com O. Então, quando tem, H com O só. Então, quando eu tenho isso, né? Isso, ó, nas duas moléculas, aí sim, ela é uma ligação de hidrogênio. Não é íons dipolo, tá vendo? É ligação de hidrogênio. A água com a água mesmo, entendeu? Amônia com água. Às vezes você tem uma ligação, eu tenho uma mistura de amônia.
amônia. Amônia mais água. Aí o aluno tem que ser esperto aqui, ó. O que é amônia? Eu falo muito isso aqui, então você tem que guardar pelo menos alguma coisa, né? Amônia é NH3. E a água, H2O. Então eu tenho amônia misturado com água. O que forma, gente? Uai, ligação de hidrogênio, né? Ligação de. Por quê? Porque isso aqui na amônia tem NH, você tem que olhar é isso, ó. Aqui eu tenho NH, tem NH. Aqui eu tenho HO, tem HO. Então, se tem esses dois tipos, o que eu disse? O que é? Olha aqui, ó, o flúor, tá vendo? O flúor, o O e o N. O flúor, o O e o N. Então, quando tem esses três tipos, aí, entre si, já vai dar o quê? Uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, tá? Então, amônia tem H3, tem água, tem H2, tem. Então, quando você descobrir que tem isso na mistura, o N com H, o O com H, se tiver, pronto, já é uma ligação de hidrogênio. Quer ver? Vou citar um outro exemplo aqui de orgânico, né? Orgânico. Eu tenho aqui, por exemplo, a amina, metilamina. Ó. Metilamina, você ainda vai estudar orgânica comigo, né? Se Deus quiser, porque se Deus não quiser também, vai estudar com outro, né? Então, tá aqui, ó. A amina. Ah, acabei falando amina e pensando em outra coisa aqui, viu, gente? Então, ó, a amina, metilamina é assim, ó. NH, ó, desse jeito. O N é trivalente, tá, gente? Aí, se você misturar amina com água, como é que é a água? A água é assim, ó. Não é? A água não é assim? Molécula. Então, nesse caso, vai ter uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio e quem? E o oxigênio da água, tá vendo? Aqui, ó, N, eu sempre falo isso aqui, ó. Aqui eu tenho N, H, aí tem a força, depois tem o O, NHO. Então, isso aqui é o quê? Ligação de hidrogênio. Tá vendo? Ligação de hidrogênio. Ok? Então, é uma força bem forte, viu, gente? A força aqui, ó, depende também das que a gente pergunta muito sobre ponto de ebulição, a força é nesse sentido, ó, força nesse sentido, tá vendo? Subindo aqui, ó. Então, e o dipolo é mais forte, tá? Ligação de hidrogênio vem em segundo lugar. Aí vem as outras moléculas, pessoal, que mistura. Vamos, né, vamos seguir aqui a ordem, ó. Mistura de HCl mais HCl. Então, é uma solução de HCl, tá? Solução não. Um vidro tem HCl. Nesse caso aqui, ó, ela é dipolo permanente. Dipolo permanente. Por quê? Por que é dipolo permanente não é ligação de hidrogênio? Porque só tem H com Cl, tá vendo? HCl, HCl. Não tem H com O. Se fosse HCl com água, gente, HCl mais água, né? Essa ligação entre HCl com água também é dipolo permanente, porque a água faz ligação de hidrogênio, mas o HCl com a água já é um dipolo permanente. Beleza? Então, dipolo permanente é quando eu tenho outra molécula polar que está fazendo aí uma ligação, uma força, ligando, sim, não é ligação química, né? É uma ligação por forças entre moléculas. Agora, quando você tem uma mistura de moléculas apolares, mistura de oxigênio, olha só, oxigênio com nitrogênio. Ó, isso aqui, ó, oxigênio. Essa molécula é polar? Né? Não, ela é apolar. Não tem nenhum polo positivo e negativo, né? Essa aqui também é apolar, tá vendo? Nesse caso aqui, que é, ó, qual que é o nome, né? Olha eu gaguejando aqui. Qual que é o nome? Van der Waals. Van der Waals. Por quê? Porque são moléculas apolares. Ah, pode acontecer também de ser uma molécula sim, ó. Gosto muito de citar isso nas minhas avaliações, ó. CO2 que vai misturar com O2.
Agora é indiferente, tá vendo que está diferente? O CO2, só que o CO2, a molécula é assim, gente, ó. Já falei isso muito em sala de aula, ó, tá vendo? Ela é o quê? Ela não tem força, ela não tem polo. Então, ela é uma molécula apolar, não tem polo. Os polos se anulam. Tá vendo aqui? Tem uma força para cá, ó, e tem uma força para cá. Aí anula, tá? Então, nesse caso, o que que é? Van der Waals, ou dipolo induzido, né? Van der Waals. São moléculas apolares. Ok? Veja mais alguns exemplos aí. Tem muito na internet aí, tá, pessoal? Até a próxima.